que com os Selvagens, vocês, para mim, deixaram de ser uma banda de rock e passaram a ser uma banda de música brasileira. De um rock feito no Brasil, mas expandindo isso, sabe? Não preso àquele rótulo do B-rock. O Selvagem expandiu muito para mim o som dos Paralamas. Tentar explicar isso aqui melhor para você e para quem está nos acompanhando. Eu acompanhei cada lançamento de vocês. Vivia no Rio, era adolescente, encantado com o surgimento da Blitz, do Lulu, do Erva Doce, do Rádio Táxi, dos Paralamas, do Kid de Abelha e tal. Fui no primeiro Rock in Rio, assisti vocês com 13 anos de idade. E quando a gente ouve o primeiro, o Cinema Mudo e o Passo do Lui, eu vejo uma banda em evolução, em construção. Quando eu ouço o Selvagem depois do Passo do Lui, entenda, estou falando isso com todo amor e carinho que eu tenho pelo som de vocês. Parece outra banda. Mas, curiosamente, continua sendo totalmente Paralamas de Sucesso. Vocês meio que, sei lá, desabrocharam, floresceram, não sei um adjetivo para definir isso. Eu queria saber de ti, quando vocês perceberam que vocês chegaram a ter essa consciência com a produção do Liminha, com aquele resultado, parceria com o Gil, participação do Gil em Alagados, parceria em A Novidade, que para mim eu acho uma das grandes canções que o Gil já produziu, aquela letra é maravilhosa e tudo. Teve esse momento de vocês perceberem ali, caramba, a gente está, com toda a humildade de vocês, que eu sei que vocês são bem, passam essa imagem humilde, mas assim, pô, a gente chegou num lugar aqui diferenciado, tamo grandão. Cara, eu acho que isso se deve em muito ao Herbert ter sempre uma visão muito ousada dos nossos próximos passos nessa época, assim, né? Porque a gente estava ali naquele bonde e naquela efervescência, né, que você bem falou aí do rock, não era nem do ressurgimento do rock, mas de uma nova onda onde o rock brasileiro estava ganhando um espaço que nunca teve antes, né? Apesar da gente ter coisas importantíssimas e que realmente ficaram populares, né, como Raul Seixas, eu sempre falo isso, né? Italito de Frutti, Secos e Molhados. Secos e Molhados, né? Os Mutantes mesmo, ali naquele primeiro momento. Enfim, a gente via o rock brasileiro com essa originalidade, mas ainda não era um fenômeno de massa. E quando chegou a nossa vez, virou um fenômeno de massa, assim, apesar de ter coisas muito populares, como era o Raul, como era a Rita. Então, eu acho que dentro desse reconhecimento e da gente tentar se enxergar dentro desse caleidoscópio danado, o Herbert teve uma visão muito esperta, assim. Ele era um cara muito ligado nessa época e ele sabia que a gente precisava se diferenciar da manada, sabe? Então, o Selvagem foi uma tentativa de se diferenciar da manada, assim, né? Tipo, tentar trazer novos elementos que não fossem só aquele referencial da New Wave, do rock inglês. E até foi um negócio que ganhou um certo verniz, assim, da imprensa musical, que parecia que a gente tinha inventado a roda e que as outras bandas que não fossem nessa nossa onda não iam muito longe. E não foi isso que a gente falou em nenhum momento, né? Mas a gente viu que teve gente, pois é, quer dizer, então agora se a gente não fizer reggae... E só para você ter uma ideia, né, que quem somos nós, né? A gente jamais ia falar uma besteira dessa, mas era uma coisa que foi fomentada, assim, pela imprensa musical na época, porque o nosso disco realmente causou uma comoção, né? Alagados era uma música, parecia um samba-enredo, parecia uma música do Gonzaguinha né, com algum daqueles grandes parceiros dele, né, e tudo. E aí, enfim, a gente gravou esse álbum no comecinho, a gente levou um tempo, uns 6 meses, maturando essas músicas,
enquanto a gente terminava a turnê do Passo do Lui, que depois do Rock in Rio a gente viajou o Brasil de cabo a rabo. Aí teve um acidente de carro no finalzinho de 85, a gente ficou meio de molho um tempo, o Herbert começou a matutar o que seria o nosso próximo grande passo, né? E aí a gente começou a meio que fazer um rascunho do que viria a ser o Selvagem, já no final de 85. Aí ousamos, né, que a gente queria gravar o terceiro álbum fora da Odeon, com outro produtor. O Liminha trabalhava só na Warner, aí o George Davidson virou o diretor artístico da gravadora e ele bancou para a gente gravar o disco com o Liminha produzindo. Então a gente conseguiu, por conta das nossas qualificações, né, das nossas credenciais, a gente conseguiu fazer um negócio que era o que a gente queria fazer Sim. diferente. E o Liminha entendeu tudo também, quando ele ouviu as músicas estavam muito próximas do seu formato definitivo, como a gente gravou no álbum. Então foi um processo muito dinâmico. A gente gravou no comecinho de 86 ali, o disco saiu mais ou menos ali no final do semestre, e teve uma repercussão incrível, uma vendagem massiva. E olha só que ironia, né? Quando a gente saiu do estúdio, o Liminha botou os Titãs dentro do estúdio para gravar o Cabeça de Dinossauro, que é um disco de rock, não pode ser mais Exato. explícito, e é um descasso, né, também, É. os Titãs reafirmando aquela, aquela vertente roqueira deles, né, Sim. né, tipo, tapa na cara também, né. E o Selvagem veio com essa, vamos dizer assim, redescoberta do, 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 do Brasil por via de uma banda de uns moleques novos, trazendo elementos também externos do reggae, da música afro, e Sim. misturando com coisas brasileiras, que até hoje a gente não sabe direito. Essa receita a gente foi jogando ali na feijoada ali e saiu no que saiu, né? Então, Eram era uma coisa. referências que vocês já traziam do pós-punk, do punk, né? O The Clash É, flertava com ska, essas coisas, e eram músicas exatamente. que vocês gostavam e ouviam, É. né? Vocês tinham essas Mas referências. uma coisa determinante foi a maneira como o Herbert passou a refletir essa nossa vivência, viajando pelo Brasil, vendo as coisas, né? Por exemplo, a letra de Alagados é um tratado sociológico, né? A letra, né? Das nossas diferenças, Sim. das dificuldades, né? Das lutas diárias que a gente vive até hoje. E é um disco que continua atual, né? Um disco que ele não Infelizmente. ficou datado como um disco de verão de 86. É um álbum que Não. tem uma como é que se diz, um peso específico, assim, né, na temática, na sonoridade, Um que é, discurso muito afiado, né, Baroni? é, Um discurso muito bem construído ali, né? pois é, o Herbert foi muito feliz, né, e além do que a gente teve essa felicidade, esse privilégio do Gil fazer a letra da Novidade, que era uma música que a gente já tinha preparado, e a gente sempre conta como foi incrível, porque o Herbert já tinha essa melodia da música cantada assim num sketch, né? Tipo lá, 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 que parece uma melodia de música dos DJs jamaicanos que a gente ouvia a 3x4, né? Então, o Gil obedeceu toda essa métrica quando ele escreveu a letra. A novidade veio dar na praia, já existia essa melodia, e ele botou a letra em cima de uma forma maestral que só ele seria capaz, né? Então foi incrível. O dia que o Gil ele contou até essa história no show dele, da turnê de despedida, né? Quando a gente, até aqui no Rio, fez uma participação especial tocando a novidade com ele. E ele sempre conta essa história, que ele estava lá em Florianópolis e recebeu a fita pelo correio, com a música. E aí aí Herbert, mandou pelo telefone, né, a letra. A gente estava no estúdio, era a última música que o Herbert tinha que botar a voz, ainda não tinha letra, e o Gil mandou pelo telefone para ele, o Herbert foi escrevendo e foi Que ficando foda. totalmente emocionado com a letra, e foi um negócio assim incrível, né, que a gente presenciou ali. E, enfim, esse disco realmente ele teve essa importância assim de ser uma virada, né, na nossa trajetória, e meio que foi um disco muito lembrado aí naquela virada do século, né, entre os álbuns referenciais
da música brasileira e tudo. A gente fica Sim, muito orgulhoso disso, e é um negócio que a gente, a gente tem, assim, uma característica, assim, de se autossacanear muito, sabe? A gente não gosta de ficar se achando o maioral nem nada. Mas na hora que rolou essa lista aí de álbuns do século, né, a gente se derreteu, porque foi um negócio, assim, sim, que a gente não podia imaginar, né, que poderia acontecer, né, a gente ser, incluído, assim, numa lista de álbuns importantes, né, da música, assim como outros companheiros de geração nossos também foram incluídos, né. E é claro. uma coisa ali que, tá todo mundo falando muito que 1986 foi um ano muito importante, assim, dessa nossa geração brilhante dos anos 80, que Eu saíram acho. álbuns importantíssimos, né, e que eu sempre falo também, né, que o mérito dessa geração dos anos 80 foi ancorar o rock brasileiro definitivamente como uma coisa autêntica, não como uma coisa exógena, né, uma coisa que veio de fora, como antigamente todo mundo falava que o rock não era brasileiro, tinha aquela briga, o pessoal que não gostava de guitarra elétrica, não sei o quê. Pois é. E eu acho que a geração dos anos 80, com a sua genialidade, com a sua criatividade, né, e tudo mais, e todos os atributos, né, foi responsável por ancorar definitivamente o rock como uma coisa pertinente à música popular brasileira mesmo, como a gente nunca tinha visto antes. O rock era uma coisa meio de classe média, de Sim, universitário, não sei o quê, e de repente, pum, virou um negócio ali que, né, juntou com o final da ditadura, com o fim da censura, né, com a redemocratização do Brasil, e mesmo com as tentativas de censura eventual, né, mas era uma coisa mais da caretice vigente e tudo, né. E então a gente tem muito orgulho de ter essa consolidação do rock como uma coisa pertinente ao cenário musical brasileiro, né, e isso a gente pode se orgulhar muito mesmo.